Olá, amigos. Vamos iniciando nosso estudo de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Afrânio Faustino, e nós vamos fazer a gravação desta palestra, que vai ser exibida pelo Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nestes tempos de distanciamento social, estamos fazendo as palestras gravadas para serem exibidas no horário das palestras presenciais no Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Assim, antes da abordagem do tema da noite de hoje, que é do Livro dos Espíritos, questão 990 a 1002, que tratam da expiação e do arrependimento, nós vamos fazer a leitura do pensamento do Chico de hoje, seguida da página inicial e da prece que iniciará o trabalho. O pensamento do Chico de hoje foi extraído do livro Orações de Chico Xavier. É um livro pequenino, né? Não é um livro de orações, não é um livro de preces, é um livro onde os pensamentos do Chico Xavier, compilados pelo nosso Carlos Baccelli, são apresentados no livro. Na página 79, nós temos então um pensamento que o Baccelli intitulou O Mal. Diz assim, então, o nosso Chico Xavier: o mal não tem existência real. Sendo criação do próprio homem, desaparece como tudo aquilo que não se identifique com as leis imutáveis do universo. Então, esse é o pensamento do nosso Chico. Vamos voltar a ele quando abordarmos o tema propriamente dito da nossa noite de hoje. A página inicial foi extraída do livro Caminho Espírita, psicografado por Chico Xavier. É uma página de Bezerra de Menezes, bastante sugestiva para todos nós, porque trata da caridade, né? E o nome da página é Diante de Tudo. É a lição número 49 do livro Caminho Espírita. É um livro de diversos espíritas, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então é a seguinte a página: Diante de tudo. Diante de tudo, estabelece Jesus para nós uma conduta básica, de que todas as providências exatas derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Sombra, caridade da luz. Ignorância, caridade do ensino. Penúria, caridade do socorro. Doença, caridade do remédio. Injúria, caridade do silêncio. Tristeza, caridade do consolo. Azedume, caridade do sorriso. Cólera, caridade da brandura. Ofensa, caridade da tolerância. Insulto, caridade da prece. Desequilíbrio, caridade do reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo, e Deus, através do próximo, dá-nos-á mais amor. Bezerra de Menezes. Então, uma mensagem muito, muito bonita do nosso Bezerra, né? Nos dá motivo para muita reflexão, né? Onde, para cada comportamento, para cada situação que possamos vir a ser atingidos durante a nossa caminhada, Bezerra nos fala sobre um tipo de caridade que nós podemos exercer. E lembremos só algumas delas, que são muito comuns, né? Quando ele fala da sombra, quer dizer, das dificuldades que a gente possa encontrar na nossa jornada, dos momentos difíceis, ele fala da caridade da luz, quer dizer, o momento de nós lançarmos luz ao nosso redor. Quando ele nos fala da doença, que é uma forma de dificuldade que possa atingir, especialmente o nosso corpo físico, o Bezerra nos lembra que devemos usar da caridade do remédio. Quando nos fala da ofensa,
que porventura possamos vir a sofrer, ele nos fala da caridade, da tolerância. Quando ele nos fala da ingratidão, nós devemos, perdão, quando ele nos fala da ingratidão, ele nos diz que devemos exercitar a caridade e o esquecimento. Então é uma mensagem que nos leva a muitas reflexões de como nos comportar diante das diversas situações que a vida possa vir a nos defrontar, né? E ele conclui: todos somos viajores na direção da vida maior. Quer dizer, todos estamos caminhando para o retorno ao mundo espiritual. E a sua última frase é muito importante: doemos amor a Deus na pessoa do próximo, e Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor, né? Então, uma mensagem muito interessante, muito oportuna para todos nós que vivemos nos dias de hoje. Bem, meus amigos, com os nossos espíritos, de certa forma, harmonizados, para que possamos reter as informações que nos são passadas no dia de hoje, serão passadas no dia de hoje, através da análise desse ponto do Livro dos Espíritos, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos inspire nessa tarefa de esclarecimento, essa tarefa de solidificação da fé nos postulados, não apenas da doutrina espírita, mas também nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Permita, Mestre, que neste dia possamos ser teus instrumentos a fim de cumprir o objetivo que nos une nesta noite. Então, permita, Mestre, que em teu nome, em nome dos nossos espíritos guardiães, em nome do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, espírito querido, que ampara tanto a nossa Casa Espírita Eurípides Barçanufo, quanto o Núcleo Espírita Chico Xavier, em nome de Chico Bezerra de Menezes, em nome de todos esses trabalhadores amigos das nossas casas, possamos então iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. E, meus amigos, o tema de hoje, como eu já havia adiantado, é sobre as questões 990, 1002 de O Livro dos Espíritos. Essas questões tratam da expiação e do arrependimento. Sexto item, esse expiação e arrependimento é o sexto item do capítulo 2, da parte quarta, né, do Livro dos Espíritos. A parte quarta é aquela que trata das esperanças e consolações. No capítulo, são só 2 capítulos que tem a parte quarta. No primeiro capítulo, né, os Espíritos tratam justamente das esperanças, trata das penas e gozos terrestres, melhor dizendo, das penas e gozos terrestres. Quer dizer, das penas e gozos enquanto estamos aqui encarnados. E na segunda parte trata das penas e gozos futuros. É justamente sobre essas penas e gozos futuros que vamos falar quando falamos da expiação e do arrependimento. Quer dizer, é alguma coisa com que nós vamos nos defrontar quando tratamos da expiação, quando tratamos das penas e gozos futuros, quer dizer, no mundo espiritual. Bem, a questão inicial trata do arrependimento, é a questão 990. A gente pode sintetizar a ideia da questão 990 dizendo que o arrependimento pode se dar no estado espiritual ou no corporal. E aí complementa a questão 991 dizendo que no estado espiritual o arrependido quer uma nova encarnação. No estado corporal, o arrependido quer reparar as suas faltas a fim de progredir. Então, quando o arrependido está no mundo espiritual, ele se arrepende e está no mundo espiritual, ele quer uma nova encarnação, ele clama por voltar. Quando ele ainda está encarnado, ele quer reparar as suas faltas a fim de progredir. Mas antes de adentrar aí nesses 2 aspectos aí mencionados nas questões 990, 991 e 992, vamos
fixar o conceito de arrependimento. A gente vê que a Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, na página 57, ela diz que arrepender-se é abrir-se para o bem. E nós vemos que existe um outro conceito, que é que arrependimento é a consciência de que erramos. Né? Como é que a gente pode conciliar essas duas ideias? Né? Se nós nos arrependemos, é porque nós nos abrimos para o bem, como está dizendo aqui a Joana de Ângeles, o que significa, então, que antes de nos arrependermos, nós trilhávamos o caminho do mal. Né? Se trilhávamos o caminho do mal, estávamos em erro, quer dizer, estávamos errando. A gente recorda aqui na questão 630 do Livro dos Espíritos, quando começa a estudar as leis morais, né, os Espíritos esclarecem que o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir a lei de Deus. Né? Então, a gente já vai tendo um entendimento melhor do que quer dizer a Joana de Ângeles quando diz que nós que se arrepender é se abrir para o bem. Porque até aquele momento em que nós nos arrependemos, nos abrimos para o bem, nós trilhamos o caminho do mal. Quer dizer, nós estamos enveredados por um caminho que nos levava a descumprir as leis de Deus. Né? Podíamos dizer que nós seríamos criminosos por infringir as leis de Deus. Né? Então, quando a gente se arrepende, a gente se abre para o bem. E quando a gente tem consciência de que nos arrependemos, é porque a gente tem consciência também de que erramos. Né? Se a gente se arrepende, é porque a gente tem consciência de que erramos, que a gente estava num caminho errado ali, descumprindo as leis de Deus, de repente a gente percebe que esse caminho está equivocado, e aí então nós nos arrependemos para continuar caminhando. Isso acontece, meus irmãos, porque todos nós sabemos que ao sermos criados, fomos criados simples e ignorantes. Nós espíritos, eu estou dizendo, não corpo. Porque a gente sabe, a doutrina espírita deixa isso bem claro para nós, que a criação do corpo independe da criação do espírito, e vice-versa. Né? Quando o nosso corpo é concebido lá pela união dos nossos pais, nós espíritos já existimos. Já passamos por outras existências em outros corpos. É isso que a doutrina deixa claro para nós. Quando nós espíritos fomos criados, no Livro dos Espíritos, na questão 115, os espíritos nos dizem que fomos todos criados simples e ignorantes. Todos nós, sem exceção. Não há privilegiados. Todos fomos criados simples e ignorantes. Até aqueles espíritos que hoje nós já conhecemos com maior evolução espiritual, foram criados simples e ignorantes. Assim como nós, que ainda temos aí uma trajetória longa até nos tornarmos espíritos puros, também fomos criados simples e ignorantes. Todos fomos criados da mesma forma. A partir da nossa criação, pelas nossas escolhas, nós vamos nos inclinando para o bem ou para o mal. Né? Por isso nós somos simples. Né? Nós estamos ali, portanto, com possibilidades de seguirmos o caminho do bem ou seguirmos o caminho do mal. Se seguimos o caminho do bem, né, o caminho do erro, nós cumprimos a lei de Deus e aí, então, temos que nos ressarcir, nos ajustar com ela no momento em que, mais à frente, compreendemos isso. É o momento, então, que nós nos arrependemos e damos curso à nossa evolução. Bem, mas nós vimos lá que na 990, questão 990, que este arrependimento pode ocorrer no estado espiritual ou no estado corporal. No estado espiritual, diz lá a questão 991, o arrependido quer uma nova encarnação. Eu busquei aqui um exemplo para que nós pudéssemos entender melhor
É a posição de um espírito que percebe que errou, já desencarnado, e busca, então, uma nova encarnação. No livro A Estante, melhor, Estante da Vida, não tem um artigo, é Estante da Vida, pelo irmão X, que nós sabemos ser Humberto de Campos, né? Humberto de Campos adotou esse pseudônimo depois de um caso de discussão de direitos autorais entre a sua família e a Federação Espírita Brasileira, e Chico Xavier. Né? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas até em outra oportunidade, se houver interesse, a gente pode falar sobre isso. Mas então, irmão X, que é Humberto de Campos, nesse livro Estante da Vida, ele relata, esse livro Estante da Vida foi psicografado por Chico Xavier, ele relata um encontro com Mary Monroe, aquela célebre atriz americana que muitos acreditam que tenha se suicidado, ainda jovem, com 30 e poucos anos de idade. Então, o nome da lição é a primeira lição desse livro Estante da Vida. É Encontro em Hollywood. O irmão X relata que ele estava caminhando no cemitério Memorial Park, em Hollywood. Né? E ele, de repente, se defrontou com uma sepultura onde ele leu a inscrição Mary Monroe, 1926-1962. Foram, portanto, 36 anos de idade, né? A Marilyn desencarnou com 36 anos de idade. Aí ele passa a relatar um diálogo, uma espécie de uma entrevista que ele fez com esse espírito Mary Monroe. Ele diz que notou próximo à sepultura, a poucos passos de nós, aí já estou lendo do livro, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeça loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Monroe, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que nos seria lícito abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. O Humberto de Campos, o irmão X, estava acompanhado de um amigo que o informou que seria possível ele se aproximar dela e ter uma breve conversa. E foi o que ele fez. E aí ele começa a conversar com ela sobre vários aspectos. Vou direto ao aspecto que nos interessa, quando ele diz assim: Miss Monroe, devo asseverar-lhe, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez. Porque ele fez várias perguntas e ela respondeu com muita lucidez tudo aquilo. Aí ela responde para ele quando ele diz que ela tinha suicidado. A tese do suicídio não é verdadeira, como foi comentada, acentuou ela sorrindo. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhe vem na cabeça, sem que os mortos lhe possam dar a resposta devida, e ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época me achava sob profunda depressão. Desde menina sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis nas quais me sentia desvairar, por falta de orientação e de fé, ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Então a Marilyn Monroe diz que, na verdade, ela não queria se suicidar. Ela estava depressiva e, naquele momento ali de semi-lucidez, né, ela, pensando que estava ingerindo alguns remédios, estava ingerindo outros, e esses remédios acabaram levando-a à morte. E aí ela conclui mais à frente. Efetivamente, não tive a intenção de fugir da existência, mas no fundo estava em curso no suicídio indireto. Ela reconhece que cometeu o suicídio indireto, quer dizer, aquele que nós cometemos sem ter a intenção de cometer. Malbaratar as minhas forças em nome da arte
Entregaram-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Né? Então, ela confessa que está consciente de cometer um suicídio indireto. E aí, já chegando no final, então, vejam só, essa entrevista de Irmão X com Marilyn Monroe, para nós espíritas, põe fim à tese de que ela foi uma suicida consciente, uma suicida direta. Né? Ela teria sido uma suicida, sim, mas uma suicida indireta. Uma carga menor, então, de responsabilidade, mas ainda assim uma carga de responsabilidade. Mas ela mostra, né, um certo arrependimento, né, pelo tipo de vida que levou, quando ela comenta as dificuldades dela, né, e a maneira como ela administrou a sua vida. Chegando no final, então, o irmão X diz assim: a entrevistada mostrava sinais de fadiga, e pelos olhos da enfermeira, que lhe guardava a cabeça no regaço amigo, percebi que não me cabia avançar. E aí ele fala para ela: Miss Monroe, foi um prazer para mim este encontro em Hollywood. Podemos, acaso, saber quais são, na atualidade, os seus planos para o futuro? Aí vem o foco do nosso estudo da noite de hoje, né, do dia de hoje. O arrependimento, né, de quem já está no mundo espiritual. Né, nós vimos que quem está no mundo espiritual, quando se arrepende, ele quer uma nova encarnação. Não é isso que nós estamos falando? Então é isso que ele coloca. Quais são os seus planos para o futuro? Perguntando a uma desencarnada, né, quanto ao futuro dela. E ela emitiu um novo sorriso em que se misturavam a tristeza e a esperança, manteve silêncio por alguns instantes e afirmou: na condição de doente, primeiro quero melhorar-me. Em seguida, como aluna do educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que fali. Por agora, não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. O que ela quer, então? Uma nova encarnação. Né? Reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Passar, então, por todas as fases da reabilitação espiritual que todos nós que erramos buscamos um dia. Isso no estado espiritual. No estado corporal, então vimos aí que no estado espiritual o exemplo que tivemos com a nossa querida Marilyn Monroe. No estado corporal, meus amigos, o arrependido quer reparar suas faltas a fim de progredir. É o que diz a questão 992 do Livro dos Espíritos. Aqui também eu busquei um exemplo para ilustrar essa afirmação. No livro Atravessando a Rua, de Richard Monet, é um livro muito interessante, um livro de histórias que o Richard Monet tem. É um livro antigo, um livro clássico. Né? A lição número 10 desse livro chama-se Teatrinho. É como se fosse um teatro, né? A encenação de uma peça. É uma lição pequena, eu vou ler aqui e nós vamos compreender aqui a presença do arrependimento na vida material, com o arrependido ainda encarnado. Então, o primeiro ato é na empresa. Chefe, seu filho sofreu um acidente. Meu Deus, o que foi? É grave? Acalme-se, apenas arte de jovem. Pichava o muro de uma residência quando apareceu o proprietário. Na fuga apressada, caiu e fraturou a perna. Ato 2. No hospital. Pai, sinto tê-lo aborrecido. Não fiz por mal, foi uma brincadeira tola. Tudo bem, filho. Desculpe, diz o filho. Desculpar o quê? Foi apenas uma experiência. E terrível, terrível. Quando a perna estalou, pensei que morreria de dor, disse o filho. E aí o pai retruca: faz-me lembrar a lei de causa e efeito. Toda ação mal direcionada resulta sempre em prejuízo nosso. E o filho diz: principalmente quando a gente foge à responsabilidade, né? Isso mesmo, diz o pai. Seria menos complicado enfrentar o proprietário prejudicado por sua brincadeira.
Na próxima vez terei mais cuidado ao fugir, diz o rapaz. Malandro, diz o pai. Espero que não ocorra uma próxima vez. Ato 3. Em casa. Ufa, pai, finalmente estou recuperado. Foram 2 meses de dores e incômodos com a imobilização e a fisioterapia. Karma pesado, velho. Paguei com juros e correção monetária. Engano seu, filho. Isso foi apenas a consequência inicial. O pagamento começa agora, com a pintura do muro pichado. Castigo é? Pensei que estava perdoado, diz o rapaz. Perdoado sim, diz o pai. Remido não. É preciso reparar o prejuízo causado. Você me dará o dinheiro? Diz o rapaz. O pai responde: o débito é seu. Farei um adiantamento de sua mesada para as tintas. Será um empréstimo, a pintura fica por sua conta. Puxa, você gosta mesmo de mim, hein, pai? Muito mais do que imagina, filho. Mas tão importante quanto o amor é a justiça. Há uma dívida a resgatar. É responsabilidade sua, intransferível. Se não o fizer agora, aprendendo a respeitar os patrimônios alheios, a vida o exigirá mais tarde. Será bem mais difícil. Está bem, chefe, você venceu. A cidade ganhou um pintor. E o pai diz: espero que tenha se livrado de um pichador. Ato 4. Junto ao muro. Oi, bicho, virou um pintor? E a faculdade? Oi, companheiro, não deixei o estudo. E agora mesmo estou aprendendo que, às vezes, é preciso abraçar as tarefas mais simples para medir o valor das coisas. Então, capricha, rapaz, faça bem feito para não ser preciso retocar a pintura. Curioso, isso me recorda um princípio espírita, diz o pichador. Não entendo. O que tem o espiritismo a ver com tintas? Nada não, meu chapa, esquece. Aí o Simonetti faz um breve comentário. A vida é um imenso painel. Somos os pintores. Iremos adiante desenvolvendo técnicas e pendores artísticos na medida em que nos aprimorarmos no domínio da inteligência e do sentimento. Os pichadores inconsequentes permanecem presos às suas criações lamentáveis, recomeçando sempre. Então, meus amigos, está aí a lição, né, do Simonetti. A gente pode identificar nesse momento aqui, né, nessa historinha, né, o momento do arrependimento do rapaz, né, quando ele reconhece que teria sido melhor ter enfrentado o proprietário do muro, né? E mais 2 momentos que nós vamos falar agora, que se seguem ao arrependimento, que é o momento da expiação e o momento da reparação. A expiação, essa dor que ele teve que passar, né, em razão do seu ato contrário à lei, pichando muros alheios, e a reparação depois, ele pintando o muro, né, dessa forma, se redimindo do ato que tinha praticado anteriormente. Esses 3 momentos que falei aí estão bem definidos, bem estabelecidos, bem explicados no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro dos 5 que nós costumamos dizer que são o Pentateuco kardeciano, né? O Pentateuco de Kardec. Diz lá no capítulo 7, né, quando Kardec aborda o Código Penal da Vida Futura, ele nos fala no item 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisos a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação, diz Kardec, constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza a expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, isso está no item 16, né? Se fôssemos dizer
um código penal, né? Se fosse uma lei aqui da Terra, o Código Penal estaria dividido em artigos. Esse seria o artigo 16, né? Mostrando, então, que o arrependimento é apenas o primeiro passo para que nós nos reabilitemos diante da lei de Deus pela infringência da lei de Deus, pelo mal que tenhamos praticado, né? Porque essa é a diferença do bem e do mal. O bem significa nós nos conduzirmos de acordo com a lei de Deus, e o mal nos conduzirmos de forma contrária à lei de Deus. Então, se nós estamos contrariamente à lei de Deus, nós precisamos nos arrepender, né, o primeiro passo. Depois nós temos que expiar, estamos falando de expiar com X, não é expiar com S, né? É a expiação. E depois da expiação, nós temos a reparação, né? O arrependimento, portanto, pode se dar por toda parte, em qualquer tempo, mas quanto mais tempo a gente leva para se arrepender, mais tempo a gente vai sofrer, né? Esse é o entendimento a que chegamos desse trecho, desse estudo aí do livro Céu e Inferno, né? Ainda nesse livro Céu e Inferno, o item seguinte, que é o 17º, diz assim, ó, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então vejam a profundidade dessa afirmativa, né? A gente pratica um ato contrário ao nosso semelhante nesta encarnação, né? Até que a gente consiga reparar este erro, nós vamos estar em expiação. Quer dizer, os sofrimentos que vão ser decorrentes desse nosso ato contrário à lei de Deus, né? E esse processo de expiação, ele pode se prolongar por várias encarnações. Pode começar nesta vida e nas vidas subsequentes. Imaginemos alguém que seja responsável pela morte, pelo sofrimento, enfim, por lesar a várias pessoas, né? Cada uma dessas pessoas que foram lesadas por ele, ao longo desta encarnação e das próximas encarnações, deverão ser ressarcidas, deverão ter reparados os sofrimentos que lhe foram causados pela pessoa que causou esses sofrimentos. Então é coisa para muito tempo, né? Então a gente compreende como é importante a gente se conduzir de acordo com as leis de Deus, como é importante a gente respeitar o nosso semelhante, como é importante nós aproveitarmos bem essa existência. Porque quanto maior é o número de nossos atos impensados, maior vai ser o tempo que nós vamos passar em expiação. E a expiação é uma pena que nos é imposta quando cometemos um crime, né? E essa pena pode ser imposta, portanto, em uma encarnação, na própria encarnação em que estamos, na encarnação subsequente ou em várias outras, conforme a necessidade. A gente, às vezes, fica com aquela ideia, né, de que, ao desencarnarmos, nós vamos ser submetidos a um tribunal divino, onde vamos ter um espírito que vai ser o juiz, né, um acusador e um defensor. Então, diante desse tribunal, são colocadas os nossos crimes, são colocadas as nossas circunstâncias atenuantes, a nossa defesa é apresentada, as circunstâncias agravantes, e aí daí surge uma pena. Mais ou menos como funciona um tribunal penal aqui, na nossa realidade material. Mas não é nada disso, meus amigos.
Na proporção em que nós vulneramos as pessoas, nós prejudicamos outras pessoas, nós estamos assumindo um compromisso que a nossa consciência vai exigir de nós. Então, enquanto a nossa consciência não conseguir, não nos liberar completamente, né, nós não teremos reparado adequadamente aquele ato que nós cometemos no passado. Imaginemos os nossos irmãos que aproveitam-se da situação favorável, material favorável numa encarnação. Nós não sabemos, talvez nós mesmos estejamos passando por uma situação dessas, não apenas o Afrânio, mas qualquer um de nós que está aqui nos assistindo nesse momento. Né? É possível, não estou dizendo que acontece, mas é possível que nós tenhamos no passado cometido atos contra os nossos semelhantes que a nossa consciência hoje nos responsabiliza. E, em razão dessa responsabilização, nós passamos por expiações. Né? Nós passamos por essas penas que nos são apresentadas e com as quais concordamos. Aliás, essa questão da expiação e da prova, porque nós sempre dizemos que a Terra é um mundo de expiações e de provas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A gente sempre se reporta ao livro O Consolador, em que Emmanuel, na questão 246, ele faz muito bem a diferença entre expiação e prova. Ele diz que a expiação é a pena imposta ao criminoso que descumpriu a lei de Deus, que praticou o mal. A prova é a luta que ensina o discípulo, que aceitou, portanto, a prova, é a luta que ensina o discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Quer dizer, a prova é uma aceitação de quem está passando pela dificuldade. Né? Toda expiação é uma prova. Porque durante a existência corporal, né, é através das provas que nós exercitamos a nossa aceitação ou não. E na vida espiritual, a expiação vai decorrer dos sofrimentos morais. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque às vezes nós aceitamos a prova como uma forma de mostrar o nosso progresso espiritual. Bem, meus amigos, então é isso, né? Nós temos, então, o arrependimento, a primeira fase, temos a segunda fase, que é a expiação, né? Que é justamente a pena pelo crime que cometemos, né? E temos, então, a reparação. Diz o Livro dos Espíritos, na questão 992, que a reparação só se dá na matéria. Quer dizer, quando nós estamos encarnados é que nós reparamos. Então a gente vai para o mundo espiritual com toda essa carga de erros sobre nós. A gente vai precisar reencarnar para que, reencarnados, passarmos pela expiação, né? Darmos continuidade à expiação, ou já começarmos a fazer a reparação. Que, segundo o livro Céu e Inferno, ainda naquele item 17, consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, isso é a reparação. Fazer o bem a quem se fez o mal. Então é isso, meus amigos. O único meio de se evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Então, a orientação que o Evangelho nos dá é para que nós aproveitemos a presente encarnação para nos ajustarmos com todos aqueles que se colocam na posição de nossos desafetos. Né? Devemos, portanto, procurar esse entendimento enquanto ainda estamos a caminho com esses companheiros que hoje se dizem nossos desafetos.
É essa a orientação que o Evangelho nos dá, esta é a orientação que a doutrina espírita nos dá. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, é o que nos ensina a questão 999. Portanto, concluindo todo esse entendimento, o arrependimento não isenta de sofrimento. Não basta a gente se arrepender para parar de sofrer. É o primeiro passo para nós nos reabilitarmos. É o primeiro passo para nós nos regenerarmos. E como sabemos, o mundo de expiações e provas, que chamamos Terra, está em processo de evolução, de ascensão espiritual para o mundo de regeneração. Então, os espíritos que estiverem a caminho da regeneração, não aqueles que já estejam regenerados, mas aqueles que já demonstrem vontade de reparar os seus erros, de se regenerar, né? De se reabilitar diante da lei de Deus, esses vão poder permanecer aqui encarnados. André Luiz, no livro No Mundo Maior, um dos livros da coleção André Luiz, o quinto livro, se não falha a memória, do livro da série André Luiz, né, nos diz que o arrependimento é caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Vejam só. Quando a gente se arrepende, a gente abre o caminho para nos regenerarmos, para nos reabilitarmos. Mas nós não estamos no céu. A gente precisa expiar e precisa reparar. E no livro Consolador, na questão 336, né, nos diz o Espírito Emmanuel que o arrependimento melhora o espírito, que, no entanto, tem de expiar o passado, né, reafirmando a necessidade da expiação para que nós possamos alcançar a reabilitação. Concluindo o nosso estudo, então, a questão 1000 tem essa síntese. Desde esta vida podemos reparar a nossa falta, as nossas faltas. Então, meus amigos, se reconhecemos que erramos em algum momento da nossa caminhada, se nós reconhecemos que em algum momento nós agimos de forma contrária à lei de Deus, vamos iniciar a reparação, né? Talvez antes mesmo de iniciar, talvez antes mesmo da expiação, né? Porque se nós nos apercebemos de que erramos, nós vamos imediatamente procurar reparar o erro. Porque reparando o erro, a gente abrevia essa caminhada inevitável para o aperfeiçoamento, para a regeneração espiritual. E na questão 1001, a destinação útil dos bens após a morte é melhor do que nada, mas não é o ideal. Não basta a gente ter uma vida de erros, construir um patrimônio, de repente, material incrível, lesando o patrimônio dos outros, trazendo uma série de dificuldades para outras pessoas, e querermos depois deixar em testamento para todas as pessoas aquilo que acumulamos durante a vida. É um primeiro passo, mas não é o ideal. Não é o ideal, né? Me faz lembrar uma história que li num dos livros do Hilário Silva, acho que no Almas e Desfile, de um senhor que trabalhava como office boy de uma empresa, e é dada a ele, era um homem muito humilde, né? Ele era um avô que cuidava dos netos, com muita dificuldade, uma profissão humilde. Ele é encarregado de levar uma importância em dinheiro para uma outra empresa, uma grande importância em dinheiro. E ele vai pelos meios normais, vai num trem, né, com aquela maleta de dinheiro. Por um descuido qualquer, durante a viagem, a maleta é trocada. Ele pega uma maleta igualzinha que tinha o dinheiro, uma maleta que não tinha nada, apenas uma montoeira de papéis. E aí ele é responsabilizado pela perda do dinheiro. E passa grandes dificuldades, né,
passa grande dificuldade para educar os netos que dependiam dele. Passados muitos anos, né, ele já idoso, bastante idoso, ele era espírita, médium passista, ele recebe uma solicitação para visitar uma pessoa que vivia numa casa luxuosa, pedindo um passe. Ele humildemente se destina, se dirige a tal residência, e lá a pessoa diz para ele assim: você não me conhece, né? Ele diz: não, meu amigo, não lhe conheço, mas estou aqui atendendo a sua solicitação para lhe aplicar este passe. E aí, então, o passe é feito e ele diz: eu estou à morte, mas vou lhe dizer quem eu sou. Eu sou aquele que achou a pasta com o dinheiro que você esqueceu na condução. Com esse dinheiro, eu dei início a uma vida próspera e hoje eu sou dono de todos esses bens. Eu queria dizer a você que vou deixar em testamento para você todos esses bens que pude acumular como uma forma de me redimir do meu comportamento, né? Esse senhor agradeceu muito, né? E assim aconteceu. Mas ele continuou trabalhando humildemente, porque aí ele já trabalhava como faxineiro numa empresa. Ele continuou trabalhando como faxineiro na empresa, não permitindo que os netos soubessem que ele tinha acumulado grande fortuna, porque este companheiro que lhe deixou em testamento os bens afirmou a ele que aquela fortuna toda que ele tinha amealhado, ele não soubera utilizar bem, porque todos os seus dependentes haviam tomado caminhos caminhos inconvenientes durante a vida. Então, ele decide não usar o dinheiro de forma a fazer com que os seus netos seguissem um caminho diferente do trabalho e da honestidade que ele vinha implementando. Bem, meus amigos, é isso. Temos ainda a última questão, né? Essa questão é a 1001, né? Quer dizer, foi melhor do que nada, ele, pelo menos em algum momento ele se redimiu diante daquele companheiro que foi responsabilizado, perdeu o emprego, ficou preso e depois teve que trabalhar como faxineiro, né? Isso não é o ideal, mas foi melhor naquele momento do que nunca, né? E o arrependimento no leito de morte apressa a reabilitação, mas não a absolve. É a questão 1002. Desejo a todos, portanto, que tenham ótimas reflexões a respeito do tema. E apenas para fechar, eu trouxe uma mensagem do Espírito Casimiro Cunha, está no livro Juntos Venceremos, é uma psicografia de Chico Xavier. Eu vou ler apenas algumas estrofes da poesia, que é longa. Casimiro Cunha diz assim: a lei é justa e perfeita, traz luz em questão qualquer. Cada qual é responsável por aquilo que fizer. Quem exige o esforço alheio para subir e crescer, mais cedo do que supõe, terá que se arrepender. Enquanto podes, trabalha, que a morte não manda aviso. Cada minuto é importante no fazer o que é preciso. Traze sempre a mala pronta, investe a vida no bem. O que fizeres na terra é o que te espera no além. Então está aí, meus amigos, uma bela reflexão do Casimiro Cunha para nós, né, nos aconselhando, portanto, a nos arrependermos, né? Mais cedo do que supomos, teremos que nos arrepender, diz ele, né? Mais cedo do que supõe, terá que se arrepender. E nos dá o conselho: enquanto pode, trabalha, que a morte não manda aviso. Cada minuto é importante no fazer o que é preciso. Traze sempre contigo a mala pronta, investe a vida no bem. O que fizeres na terra é o que te espera no além. Muita paz a todos, meus amigos. Foi um prazer estar aqui com vocês, nesses momentos de reflexão.
Vamos então agradecer ao Senhor Jesus por estes momentos e rogar a Ele que nos ampare para que possamos lembrar sempre da responsabilidade que os nossos atos acarretam para cada um de nós. Que possamos fazer aquele momento de reflexão que nos é recomendado sempre ao final do dia, que é o momento de nos conhecermos, é o momento de refletirmos sobre as nossas ações. E desta forma, Senhor Jesus, diante do que esse processo de autoconhecimento nos mostrar, que possamos ter a coragem para reparar os erros que tenhamos cometido a cada dia durante a nossa encarnação, acelerando assim o nosso processo de reabilitação ou regeneração para a vida maior. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.